Fala, seus nerds intocados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, que bom ter vocês aqui de novo. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos normais aqui do canal. Vocês devem ter percebido que no último semestre eu foquei bastante em crítica cinematográfica. Eu assistia o filme, fazia crítica pra vocês, postava aqui no canal e era isso. Sendo que quem tá aqui no canal há mais tempo percebeu que houve uma queda nos últimos meses dos outros quadros que eu fazia anteriormente aqui no canal. Foi uma forma que eu encontrei de tentar focar o conteúdo e trazer o conteúdo do canal para um único nicho. Porém, numa conversa com um antigo amigo do colégio, eu percebi que tava na hora de trazer de volta esses quadros pro canal, de forma que ele me fez perceber que toda vez que eu fazia algo minimamente diferente de crítica cinematográfica aqui no canal, isso trazia um público diferente e trazia bastante visibilidade. Então tá na hora de trazer de volta, talvez, aquele que seja o meu quadro favorito aqui dentro do canal, o que eu mais gosto de fazer e o mais divertido, por sinal, que é o Top 5. E nada melhor neste aniversário do Homem-Aranha do MCU, não sei se vocês viram lá nos trailers de Homem-Aranha Longe de Casa, que o aniversário do Peter do MCU é no dia 10 de agosto. Então, pra comemorar esse aniversário do Homem-Aranha, nada melhor do que trazer pra vocês o meu Top 5 melhores HQs do Homem-Aranha. Eu condensei todas as HQs que eu li e que eu tenho conhecimento e que estão na minha coleção e trouxe pra vocês aquelas que são as minhas HQs favoritas, as HQs que eu acho mais inteligentes, as HQs que mais me fizeram chorar, enfim, as minhas histórias favoritas do Homem-Aranha dentro dos quadrinhos. E como vocês já sabem, o canal tem uma parceria com a Amazon e não é nesse vídeo que ela ia deixar de fazer uma aparição. Então presta atenção, porque esse vídeo vai ser todo sobre quadrinhos e todas as HQs que eu falar nesse vídeo que estiverem disponíveis na Amazon terão o seu link de acesso aqui embaixo. E se você se sentir interessado por qualquer uma dessas HQs, compra pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição, porque comprando através desse link você vai estar ajudando o canal a crescer e a ter mais conteúdo pra vocês. E sem mais delongas, vamos conhecer o meu top 5 melhores HQs do Homem-Aranha. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Em quinto lugar, aquela que talvez seja a melhor reformulação moderna da melhor origem de super-heróis de todos os tempos. Ultimate Homem-Aranha Poder e Responsabilidade, escrito por Brian Michael Bendis e desenhado por Mark Bagley. Vocês devem ter percebido, olhando minimamente pra essa HQ, que ela tá um pouquinho surrada, né? Tanto as páginas quanto a capa propriamente dita. Porque essa HQ foi nada mais nada menos do que a primeira HQ que eu comprei pra minha coleção e não podia ser de outro super-herói que não do Homem-Aranha. O Homem-Aranha sempre foi o super-herói que me chamou mais atenção nos filmes e nos desenhos, e quando eu fui começar a ler quadrinhos, não poderia ser outra HQ a tá na minha mão em primeira instância. E os motivos para essa HQ estar nesse top 5 são um pouco controversos. Obviamente eu poderia falar da origem original do Homem-Aranha de 1962 na Amazing Fantasy número 15, que tá presente nesse encadernado aqui da Salvat, que é muito bom por sinal. Porém, a história de origem clássica do Homem-Aranha tem algumas coisas que me incomodam um pouco, um excesso de texto meio na cara, um objetivismo vindo do Steve Ditko que não me cai muito bem, esse Peter um pouco mais egoísta, nunca me caiu muito bem. E nessa HQ a gente tem uma releitura foda da origem do Homem-Aranha, tocando em subtemas como bullying e solidão e depressão, que a HQ original não tocava, trazendo de uma forma muito interessante o Peter, que foi criado lá nos anos 60 pros anos 2000, para criar uma identificação com um público novo que estava começando a ler HQs. Inclusive essa HQ foi lançada perto da estreia do primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, e ela inclusive foi base para a criação do roteiro daquele filme. Claro, a gente tem o Peter clássico naquele filme, mas tem muita coisa do Peter Ultimate dessa HQ naquele filme. Sem falar na arte, que é sensacional. Eu creditei o Mark Bagley pela arte no geral dessa HQ, mas são 7 edições que estão presentes nesse encadernado e tem alguns artistas por trás e todos eles conseguiram fazer artes impecáveis, bem uniformes, sem parecer que foi mais de uma pessoa que foi responsável por isso. Basicamente, na minha opinião, Poder e Responsabilidade é a melhor versão da origem do Homem-Aranha e por isso que ela tá no quinto lugar aqui do top 5. Em quarto lugar, talvez a maior poesia em forma de HQ que vai estar presente nessa lista. O espetacular Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, escrito por J.M. DeMatteis e desenhada por Mike Zeck e Bob McLeod. Galera, não sei se vocês sabem, mas A Última Caçada de Kraven devia ser uma história originalmente do Batman, o que já dá a ela um tom um pouco mais sombrio e soturno e um pouco mais violento do que as HQs normais do Homem-Aranha. Na verdade, essa é uma história que correu por vários personagens. O J.M. DeMatteis ficou
ficou correndo de editora em editora tentando fazer essa história funcionar em algum personagem, e quando ele foi pra Marvel e teve alguma liberdade, ele conseguiu fazer com que essa história viesse à tona com o personagem do Homem-Aranha. Basicamente, o vilão Kraven passou a vida toda sendo um dos maiores caçadores de todos os tempos, e a única presa que ele nunca conseguiu pegar foi o Homem-Aranha. E quando ele descobre que sua morte está próxima, ele vai garantir que seus últimos minutos tenham sido caçar e matar e substituir de forma superior o Homem-Aranha. E essa HQ, como eu disse, gente, é uma poesia em forma de HQ. É uma verdadeira obra de arte, tanto na arte em si, no desenho, quanto no texto. É uma HQ que cita grandes filósofos, e não só de forma gratuita. Tem citações a William Blake, a Dostoiévski. Tem várias reflexões dentro dessa HQ, tem vários subtemas interessantes que não vale a pena eu sair falando à torta e à direita aqui, porque talvez eu não conseguisse explicar direito e muito provavelmente daria algum spoiler pra vocês. Então, por favor, leiam A Última Caçada de Kraven, porque é um dos clássicos indubitáveis do Homem-Aranha. Uma história inteligente, sombria e muito bem desenhada, que merecia muito mais crédito do que ela realmente tem, e por isso que ela tá no quarto lugar aqui do top 5. Em terceiro lugar, talvez uma das histórias mais importantes pro Homem-Aranha dentro dos quadrinhos. A história que fechou a Era de Prata e abriu caminho pra Era de Bronze com a morte de uma das principais personagens do núcleo do Aracnídeo. Eu tô falando, é claro, de O Espetacular Homem-Aranha, o dia em que Gwen Stacy morreu. Escrita por Stan Lee e desenhada por um monte de gente, mas no geral a gente fala do John Romita. Galera, nesse encadernado A Morte dos Stacy estão presentes duas histórias. A morte do Capitão Stacy, que é o pai da Gwen, e da própria Gwen, que são obviamente duas histórias distintas que juntas colocaram em contexto tudo isso que aconteceu. Mas a gente vai falar da importância da história do dia em que Gwen Stacy morreu. Depois de um período com a amnésia seletiva, Norman Osborn finalmente se lembra de que ele era o Duende Verde e que o Homem-Aranha na verdade era Peter Parker. E com o Harry num vício em LSD e o Norman quase falindo na Oscorp, a personalidade do Duende Verde volta a vir à tona no Norman Osborn, e ele está disposto a se vingar do Homem-Aranha, matando aquela que ele mais ama. Obviamente todo mundo sabe como essa história se desenrola, e a importância dela tá no que a gente chama do período em que as coisas já não eram mais tão divertidas. Obviamente as histórias do Homem-Aranha eram cercadas de bom humor e situações cômicas e heróicas, coisa bem pra criança mesmo, porém não era sempre que o herói lidava com situações que tinham reais consequências, e isso não poderia simplesmente durar pra sempre. O Stan Lee e o John Romita já estavam cansados desse tipo de abordagem e estavam querendo uma história que trouxesse consequências pra sempre pra vida do Aracnídeo. E com a morte da Gwen Stacy, a gente tem um fechamento de um ciclo tanto pras eras dos quadrinhos, quanto na vida do Peter, quanto pra rivalidade entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que tem uma conclusão também nessa história. E é uma história dos anos 70, se eu não me engano, que é muito leve de ler, ainda tem aquele excesso de texto que eu comentei, mas não é uma história estafante de ler como muitas histórias dos anos 60 e 70, principalmente pra mim, né? Eu não sou, assim, muito fã de histórias com aquele exagero de texto, principalmente as histórias do Homem-Aranha tinham isso. E essa fase é muito light de ler, é muito interessante e te dá uma noção dos sentimentos do Peter muito grande e uma noção das consequências do que aconteceu aqui, assim, de primeira. Então é uma HQ com importância histórica tremenda, tanto para as eras dos quadrinhos quanto para a formação da personalidade do Homem-Aranha, e é uma história muito legal de ler e com um payoff muito legal no final, e é por isso que ela tá no terceiro lugar do top 5. Em segundo lugar, talvez a história noir do Homem-Aranha, uma das histórias mais interessantes, mais adultas e mais assustadoras do Homem-Aranha, que já tem inclusive um nome bem assustador. Eu tô falando de Homem-Aranha, A Morte de Jean the Wolf, de Peter David, Rich Buckler e Sal Buscema. Eu tive que ler porque não tem como decorar isso aqui, tá, gente? Jean the Wolf provavelmente não era uma das personagens mais conhecidas do Homem-Aranha. Ela era o equivalente ao Comissário Gordon nas histórias do Homem-Aranha, sendo que com menos relevância. Sendo que a sua morte deu palco para uma das histórias mais legais do Homem-Aranha, com participação inclusive do Demolidor. Porém, essa HQ passa longe de ser uma HQ padrão do personagem. Ela é muito mais violenta, tem muito mais consequências e traz muito mais subtemas do que uma HQ normal
do Homem-Aranha traria. Ela tem subtextos muito interessantes sobre justiça com as próprias mãos, pragmatismo quando se trata de bem e mal, e o vilão dessa HQ, o Devorador de Pecados, vai muito além do que os vilões normais do Homem-Aranha iriam. Normalmente o Homem-Aranha enfrenta vilões cômicos e satíricos com máscaras, asas mecânicas, fantasiados de duende, e aqui, meu velho, você vai ter só um cara doido com uma máscara e uma arma, um bandido que poderia surgir na sua rua amanhã. Então é uma história muito mais realista do Homem-Aranha, com um subtexto muito atual, principalmente pro pragmatismo que a gente vem vivendo hoje em dia, com várias situações inesperadas. O roteiro dessa HQ não é nada previsível, e eu torço pra que um dia essa história seja adaptada pro cinema, porque com certeza é uma das melhores HQs do Homem-Aranha, e é por isso que ela tá no segundo lugar aqui do top 5. Antes da gente ir pro primeiro lugar, eu quero falar brevemente sobre algumas menções honrosas. HQs que quase entraram pra esse top 5, foi por pouco, mas acabaram não entrando, dando lugar a HQs um pouco mais importantes na minha opinião, mas que valem a pena ser mencionadas aqui. A primeira delas, apesar de estar nesse encadernado, Capitão América Morre uma Lenda, na verdade vem a lidar com os sentimentos do Homem-Aranha após a morte do Capitão América. É uma história que se chama Depressão, desenhada por David Finch e escrita por Frank Darmata, que tem o nome de Depressão e justamente vem a nos mostrar como o Homem-Aranha lidou com a morte do Capitão América, fazendo referência obviamente à morte da Gwen Stacy, à morte da Jean The Wolf. Tem um diálogo muito bacana dele com o Wolverine, que é também um dos meus heróis favoritos da Marvel. Tem uma arte muito legal, um subtexto muito bacana aqui envolvendo depressão e superação, e com certeza tá entre as minhas favoritas do personagem e merece ser mencionada aqui. A segunda menção honrosa é nada mais nada menos do que Homem-Aranha Superior, a última grande saga moderna do Homem-Aranha, de Scott Elson e Camuncoli, só é o nome que tá aqui, eu não sei qual é o primeiro nome do Camuncoli, mas essa é uma história muito interessante que traz uma pequena inspiração em A Última Caçada de Kraven, em que o Dr. Octopus está quase morrendo e ele resolve trocar de corpo com o Homem-Aranha, e ao ter contato com as memórias do Peter, ele percebe o que significa ser um Homem-Aranha, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e ele resolve ser um Homem-Aranha superior ao Peter Parker. E nessa história a gente acompanha a jornada do Dr. Octopus tentando ser esse Homem-Aranha superior, com novos métodos, com novos apetrechos, com um novo traje. Enfim, é uma história muito legal do personagem, sem o Peter Parker tendo esse protagonismo de sempre como o Homem-Aranha, que a gente tem o Homem-Aranha do Dr. Octavius. É uma história bem diferente, bem filosófica também, e vale a pena com certeza ser mencionada aqui nas menções honrosas do top 5. E pra terminar as menções honrosas aqui do top 5, eu não poderia deixar de trazer pra vocês uma HQ clássica dos tempos do Stan Lee e do John Romita, e eu tô falando, é claro, de o espetacular Homem-Aranha, Homem-Aranha Nunca Mais. Com certeza, ao ouvir falar ou lembrar dessa HQ, você vai com certeza lembrar deste frame aqui que tá na contracapa, que é de onde Homem-Aranha 2 tirou uma das suas principais cenas, e não dá nem pra esconder que Homem-Aranha 2 foi completamente baseado nesta HQ. Então é basicamente quase o mesmo plot. O Peter tá levando tanta patada ao ser um Homem-Aranha que ele percebe que talvez não valha tanto a pena assim, que talvez não seja esse hobby super legal e divertido que ele achava que era. Então ele abandona o manto do Homem-Aranha porque o Jameson tá meio que perseguindo ele no Clarim Diário, e porque ele não tá conseguindo mais dar atenção à própria vida pessoal e à tia May. Sendo que depois de uma epifania ele percebe que ser o Homem-Aranha não era pra ser divertido ou não era pra ser legal. Na verdade, ser o Homem-Aranha é preciso, ele precisa ser o Homem-Aranha, porque se ele não for, pessoas vão se machucar e coisas darão errado e a culpa será dele. Então é uma HQ filosófica lá no seu íntimo, ao trazer a filosofia da boa vontade do Immanuel Kant. Então é basicamente o preceito por trás de qualquer super-herói, e ela traz os objetivos por trás do personagem, mais traços desenvolvidos de sua personalidade, no que é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, com certeza. Ela só não tá aqui no top 5 porque eu acho que HQs antigas têm esse excesso de texto, ainda tem esse objetivismo e egoísmo do Peter Parker lá da Era de Ouro, que eu não sou tão fã assim, mas com certeza é uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha, e ela merece ser mencionada aqui nas menções honrosas do top 5. E em primeiro lugar, aquela HQ que pra mim representa tudo que o Homem-Aranha tem de melhor. Esse sentimentalismo do herói, essa conexão que ele tem conosco, as perdas do personagem expressas numa das melhores e mais sentimentais HQs do personagem. Eu tô falando, obviamente, da minha HQ favorita do Homem-Aranha, e essa é Homem-Aranha Azul,
de Jeff Loeb e Tim Sale. Essa dupla conseguiu trazer o que é, na minha opinião, a HQ mais sentimental e verdadeira do Homem-Aranha possível. A HQ que consegue te mostrar por A mais B o que o personagem sentiu na morte da Gwen Stacy, melhor até do que a história original, e o que ele veio sentindo depois de vários anos de casamento com a Mary Jane, de relacionamento com ela, e a falta que a Gwen vem a fazer na vida do Peter até os dias atuais que a HQ mostra. O roteiro dessa HQ é maravilhoso, mostrando o Peter gravando fitas como se ele estivesse falando com a Gwen, uma vibe meio 13 Reasons Why. Eu poderia até chutar que 13 Reasons Why teve uma leve inspiração em Homem-Aranha Azul. E ele grava essas fitas meio que narrando as situações, as primeiras situações que ele passou com a Gwen, como eles se conheceram, como foi os primeiros encontros deles e como foi desenvolvida essa que é uma das relações mais lindas e verdadeiras das histórias em quadrinhos. A arte dessa HQ, os desenhos presentes nela são uma clara homenagem às HQs dos anos 60 e 70, da era de ouro e da era de prata dos quadrinhos, as fases do John Romita e do Steve Ditko desenhando o Homem-Aranha, que foram claramente as fases mais clássicas do personagem nos desenhos, e através desses desenhos a HQ traz uma homenagem sessentista, setentista a esses desenhistas e a essa estética dessas HQs, sem falar em todo o lance sentimental e obviamente um dos melhores roteiros já escritos pro personagem. E essa é mais uma HQ que eu gostaria muito que fosse adaptada pro cinema, nesse lance meio comédia romântica indie, meio 500 dias com ela misturado com um lance um pouco mais depressivo por conta da morte da Gwen. Eu acho que seria um filme muito interessante a ser adaptado pro cinema e com certeza, sem tirar nem pôr, sem pensar muito, Homem-Aranha Azul é a minha HQ favorita do Aracnídeo e por isso que ela tá aqui no primeiro lugar do top 5 melhores HQs do Homem-Aranha. E é isso, pessoal, esse foi o meu top 5 melhores HQs do Homem-Aranha. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal apertando no botão vermelho embaixo da tela do vídeo e clicando no sininho para receber as notificações do seu celular. E se você gostou mesmo desse conteúdo, eu vou pedir que você espalhe ele no seu WhatsApp, manda pra grupos, manda o link para os seus amigos, para que todo mundo possa ter essas indicações maravilhosas de HQ, porque ler Homem-Aranha é um prazer à parte, gente. É um personagem que talvez seja o mais identificável com a gente, que é ser humano normal, de carne e osso, sem poderes, e com certeza essas são algumas das melhores histórias que vocês lerão do personagem. Elas demonstram todo um carinho, tanto no desenho, quanto na escrita, quanto no roteiro, e se você tá um pouco afastado das HQs, ler ou reler essas histórias com certeza te farão entender por que o Homem-Aranha é simplesmente um dos melhores personagens de todos os tempos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!